Posso eu, porventura, fazer assim contigo? Aleluia. Glória a Deus. E eu levantei os olhos e chorando e disse, sozinho, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Aleluia. As perguntas cumprem um papel importante no diálogo. As perguntas, em alguns casos, são as respostas. As perguntas nos levam a uma introspecção, nos obrigam a refletir. As perguntas nos desafiam. E eu fiquei maravilhado com a palavra de Deus, porque Deus resolveu fazer perguntas em meio a uma situação tão extrema. E eu passei a entender que Deus, Ele deseja nos despertar. Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, Deus faz uma pergunta cujo propósito era dar oportunidade de arrependimento. Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, segunda pergunta, segunda oportunidade: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A pergunta de Deus entra pelos ouvidos de Caim, passa pelas suas emoções, na sua mente, e o desafia a falar a verdade. Aleluia. Mas o seu coração é mau. Deus novamente, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Aleluia. Glória a Deus. Como não houve resposta da parte de Caim, Deus deu uma sentença. Versículo de número 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Mas Deus deu oportunidade. Naquele momento crítico, Deus fez uma pergunta, dando a chance de ele pudesse responder. E em muitas outras passagens bíblicas, em momentos difíceis, Deus faz perguntas. Deus faz uma pergunta em Gênesis capítulo 18, versículo 11 a 14, para reprimir a incredulidade. Gênesis 18, versículo 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite de haver envelhecido, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu a luz, ainda havendo já envelhecido?
Aí vem uma pergunta para reprimir a incredulidade. Só mesmo Deus é quem pode fazer esta pergunta. Nenhum de nós temos a capacidade de fazer esta pergunta, mas o nosso Deus tem. Olhou para Abraão e os que estavam com ele e disse: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Ele olhou para Abraão e disse: por que Sara sorriu? Há porventura alguma coisa difícil para Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Abraão fica maravilhado, seu coração sabe que não. Há um tempo determinado, tornarei para ti a esse tempo da vida, e Sara terá um filho. As incredulidades vêm assim, querendo tirar da gente, né? A terra dos pés. Maria olhou para o anjo e disse: como é que isso vai acontecer? Como é que se dará isso? Visto que eu sou uma virgem e nunca conheci um varão. Para Deus, nada é impossível. E na sua história haveria alguma coisa difícil para Deus? Receba essa pergunta como da parte do Senhor para a tua história. Aleluia, 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 aleluia. É para refletir na grandeza de Deus mesmo. Alguma coisa difícil ao Senhor que não possa levar em alguma coisa aí, minha irmã, difícil que Deus não possa resolver. Aleluia! É muito simples responder. É lembrar da fidelidade de Deus e como Deus agiu na vida daqueles que o temem. Deus que eu sigo, Deus que eu creio. Parece que Ele gosta de dificuldade, né? Dificultar as coisas, né? Aleluia. Dificultar. Aleluia. Para que a glória seja maior. Para que a gente perceba o quanto Ele é grande na terra e tem poder sobre todas as situações, Deus escolhe um perseguidor para torná-lo como um modelo de crente. Paulo. Deus pega uma idosa, um idoso, para ser, e ainda estéril, para ser pai de uma multidão. Aleluia. Deus esperou se esgotar as possibilidades de Sara e de Abraão para operar o milagre. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não. Nós é que criamos isso. A gente fica querendo pensar. Nós somos tentados a pensar, mas Deus, mas como isso vai acontecer? Eu acho que não vai acontecer mais não. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor está vendo a minha situação. Eu acho que para mim não tem mais jeito. Eu acho que
Eu vou até deixar de pedir ao Senhor isso aqui, porque parece que o Senhor não vai fazer. Mas a pergunta de Deus é: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Leva no coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo 9. Também vemos Deus fazendo uma pergunta para reprimir o medo. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. A Bíblia diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Aleluia. O que você faz aqui, Elias? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente está com medo, né? A gente corre para a caverna. Davi se refugiou na caverna de Adulão. Elias procurou logo uma caverna para se esconder. E a gente vai, se esconde, fica ali na caverna. Os discípulos, depois de Jesus crucificado, correram, entraram dentro do cenáculo, fecharam as janelas, fecharam as portas, ficaram ali. Também era uma caverna também. Aleluia. Mas o Senhor também visita a caverna, viu? Aleluia. O Deus vivo também vai lá na caverna onde você está. Na sua caverna, no seu cantinho, no seu deserto. Aleluia. A voz mansa do Senhor chega lá e fala ao meu e ao teu coração: o que é que você está fazendo aqui? Aleluia. Elias disse a Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Eu estou com medo. Eu estou com medo, Deus. Deus olha para o profeta e diz: olha, versículo de número 11 e 13 do mesmo capítulo. E Deus lhe disse: saia para fora, saia da caverna. Aleluia. Saia da caverna. Saia. Aleluia. Saia dessa caverna. Venha para cá para fora. Aleluia. E põe-te nesse monte perante o Senhor. E ele se pôs perante o monte, perante o Senhor. E aí, a Bíblia diz que esse passava o Senhor passava, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, aleluia, uma voz mansa e delicada. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora e se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias?
Glória a Deus. Era uma pergunta para que Elias pudesse refletir a sua situação. Ele estava no lugar onde Deus não queria. Ele estava na condição que Deus não queria. Aleluia. Deus faz perguntas. Ele observa. A princípio ele não entende o vento, o terremoto e o fogo. Deus por duas vezes tenta falar com ele através desses fatos e ele não entende. Aí depois Deus clareia. Você vai pegar Azael e vai constituir o rei da Síria. Você vai constituir Eliseu profeta em seu lugar. E Deus clareia sua mente. Aí ele entende. Aí agora ele entende o seu papel, a sua missão e quem está no governo de todas as coisas. Mas, meus irmãos, para concluirmos, me chamou a atenção que desde o capítulo 40, quando Deus decide consolar o coração dos filhos de Judá, que Deus faz perguntas através do profeta Isaías. No capítulo 40 e o versículo de número 12, para aqueles que faziam uma distinção entre Deus e os Baalins, entre Deus e os ídolos, o profeta chama atenção para apresentar Deus em meio aos ídolos que estavam dentro de Judá. Aí ele começa apresentando Deus, fazendo perguntas. Capítulo 40, versículo 12, ele diz: quem mediu na concha da sua mão as águas, ou seja, os oceanos, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida do pó da terra, e pesou os montes com peso, e os seus outeiros em balança. Quem foi que fez isso? Outra pergunta no versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com que conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento, que lhe ensinasse o caminho do juízo, que lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Quem guiou o Espírito do Senhor? Eles não tinham respostas. Isaías ainda faz uma outra pergunta, capítulo 40, versículo 18. Depois de apresentar os seus argumentos acerca do poder e da grandiosidade de Deus, Isaías faz uma pergunta: a quem pode